Olá, meus queridos amigos, bem-vindos ao nosso canal Animal TV. Claro que todos nós precisamos de energia elétrica e dependemos dela para muitas tarefas domésticas, como aquecer a água do chuveiro, ligar a geladeira e a própria iluminação. E também as empresas, que dependem bastante dessa energia elétrica. E para a energia chegar às casas das pessoas e nas fábricas e comércios, é comum a presença de redes de distribuição de energia em postes, tanto nos centros urbanos como em áreas periféricas, próximas a florestas. Essas redes de fiação, embora essenciais para o fornecimento de energia elétrica, têm se tornado uma ameaça à vida de muitos animais silvestres, como macacos, gambás e outros mamíferos arborícolas, que frequentemente utilizam essas estruturas como disjuntores e principalmente os fios para se locomoverem, descansar e até mesmo buscar alimento nas árvores próximas. Esses acidentes com animais silvestres acontecem no Brasil e em várias outras regiões do mundo. A rede elétrica que corre pelos postes possui cabos de alta tensão, que podem variar de 13.800 volts a 34.500 volts. Isso dependendo da localização e da demanda de energia na região. A corrente elétrica que passa por esses fios é extremamente perigosa. E ao contrário do que muitos imaginam, não precisa ser um choque de milhares de volts para ser fatal. Mesmo uma tensão menor pode ser suficiente para causar paradas cardíacas ou lesões graves nos animais. Bichos como macacos e gambás são particularmente vulneráveis a choques elétricos, quando entram em contato com mais de um fio ao mesmo tempo, ou quando encostam um fio em um elemento condutor, como um transformador ou um poste de metal, acontece um acidente. Quando isso ocorre, o corpo do animal se torna um caminho para a passagem da corrente elétrica, o que pode resultar em morte instantânea por eletrocução. Como eu disse, esses acidentes com eletricidade ocorrem no mundo todo. Vejam na Índia o que aconteceu com esse leopardo. Isso mesmo, um grande felino, um leopardo. Em algumas regiões da Índia, principalmente nas cidades localizadas próximo das florestas, os leopardos entram nos bairros para buscar alimento e às vezes atacam bichos domésticos, como cães e gatos. Esse leopardo preferiu caçar os pássaros que estavam no alto do poste e acabou se dando mal. E, infelizmente, ele morreu com a alta descarga elétrica. Mas por que muitas aves não tomam choque ao pousar nos fios? Um dos motivos pelos quais as aves, como pombos e pardais, por exemplo, conseguem pousar nos fios de eletricidade sem sofrer choques é que, ao tocar apenas em um fio, elas não criam um circuito completo que permita a passagem da corrente elétrica através dos seus corpos. Para que ocorra um choque elétrico, é necessário que a eletricidade encontre um caminho que vá de um ponto de maior tensão para um ponto de menor tensão, ou para o solo. Como as aves estão tocando apenas em um fio e não encostam simultaneamente outro fio ou em uma superfície aterrada, a corrente não passa pelos seus corpos e, portanto, elas não tomam choque. Por outro lado, se uma ave acidentalmente tocar em dois fios ao mesmo tempo, ou em um fio em um ponto de aterramento como um poste ou um transformador, ela poderá ser eletrocutada, da mesma forma que outros animais. Veja alguns registros desses acidentes com aves. E se no caso um bando de aves pousar em um fio e com peso esse fio encostar em outro, todas as aves vão levar um tremendo choque. As aves e os macacos estão entre os animais silvestres mais acidentados em choques elétricos nos fios de postes do mundo todo. E por que os animais procuram esses locais? Macacos, gambás, ouriços e outros mamíferos são ágeis e costumam saltar de árvore em árvore. Com a urbanização e a redução das áreas florestais,
Esses bichos acabam utilizando os fios elétricos como pontes para se mover entre regiões fragmentadas. Isso aumenta muito o risco de contato com os fios elétricos. Muitos animais silvestres não conseguem diferenciar fios de galhos. Para eles, os fios parecem uma continuação das árvores, ou como um cipó, sendo assim um grande perigo para esses animais. Transformadores e outras instalações elétricas nos postes são especialmente perigosos. Quando o animal toca um fio e simultaneamente um componente desses equipamentos, ele fecha um circuito elétrico, o que pode causar uma descarga fatal. Trabalhei no Zoológico de São Paulo durante muitos anos e presenciei bugios, ouriços e preguiças acidentadas com choques elétricos na avenida que passa em frente ao zoológico. E por isso eu criei uma época um projeto e pus o nome de Transbugio. Lógico que não era para salvar só bugios, né? Só macacos bugios, mas todos os animais que queriam atravessar a avenida de uma mata para outra. Esse Transbugio era uma ponte feita de cordas de poliéster com tubos de PVC. E essa ponte, essa corda, ia de um lado para o outro de árvores, entre árvores, né, da mata que cercava o zoológico, atravessando a avenida. Assim eles não desciam para a pista para serem atropelados e também não usavam os postes, os fios elétricos. Em uma época, eu e outro pessoal, nós colocamos câmeras com sensores e nós registramos vários animais, além dos bugios, atravessando esse Transbugio, essa ponte que salvou muitos animais. É um projeto que eu criei baseado num outro projeto muito legal do Rio Grande do Sul, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, chamado Macacos Urbanos. Projetos assim têm que ser difundidos para o mundo todo, para salvar os animais. Embora os choques elétricos em animais silvestres sejam um problema grave, existem soluções que podem ser implementadas para reduzir significativamente o número de acidentes. A combinação de políticas públicas, a colaboração entre empresas de energia e a conscientização da sociedade para ajudar a proteger a fauna urbana são essenciais para a manutenção da vida silvestre. E é isso aí, se você gostou dessas informações, dessas imagens, lógico que a gente não gosta, né? Mas o legal é ver que tem soluções. Dá pra gente criar projetos, pra gente minimizar esses choques elétricos com os animais silvestres e domésticos, tá bom? Se você gostou, deixe seu like, seus comentários, fique de olho no nosso canal Animal TV e nos...